Acabamos de cantar um salmo. Você sabia que Deus preparou uma embalagem para o nosso coração? Uma embalagem apropriada para cada momento de nossas vidas. É assim que eu passei a ver o livro de Salmos. Um livro que durante muito tempo para mim foi um desafio. Durante muito tempo eu tive dificuldades para compreender o livro de Salmos. Então por isso eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu fui descobrindo no estudo da palavra de Deus, algumas desde criança, outras há não muito tempo atrás, né? Salmos estão presentes nas nossas vidas desde muito cedo na nossa jornada cristã, né? Qual é o primeiro salmo que você lembra aí? Qual é o primeiro que vem à cabeça? Qual? Salmo 91, porque o Salmo 91 até antes de ser crente a pessoa lembra, que é o que ficava aberto na Bíblia lá na casa, né? A página mais empoeirada da Bíblia era o Salmo 91, né? Salmo 91, Salmo 23, Salmo 1. Bem, a primeira questão importante a entender é que Salmos não é exatamente um livro, com início no Salmo 1, um desenvolvimento até encontrar o seu fim no Salmo 150. A numeração é progressiva, porém os Salmos não são um livro com uma história específica. Existem dentro dos Salmos, do que nós conhecemos como livro de Salmos, na verdade, 5 livros de Salmos. Sabia disso? Quer dar uma conferida na sua Bíblia aí? Abre aí em Salmo capítulo 1. Na maior parte dos aplicativos também vai ter essa informação. Mas se você abrir aí no Salmo capítulo 1, você vai ver que tem um título antes do Salmo 1, que é Livro 1. Esse livro 1 tem do Salmo 1 até o 41. Agora vai lá para o Salmo 42. E dá uma olhada que vai ter um título ali também. Livro 2. E aí vai do Salmo 42 até o 73. E o livro 3, do 73 ao 89, livro 4, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 150. Então não é um livro de Salmos, mas 5 livros de Salmos, colocados em um grande volume que nós conhecemos como Salmos. E dentro de cada um destes 5 livros, nós temos um conjunto de salmos. Então, cada um destes 5 livros, na verdade, são coletâneas. E estas coletâneas, então, têm o que nós conhecemos como cada um dos salmos. Então, estes salmos, eles foram acontecendo desde muito cedo. Por exemplo, quando o povo estava saindo do Egito, já tinha salmo sendo gerado. Por exemplo, o Salmo 90. É um salmo de Moisés. Cerca de 900 anos antes do rei Davi, né, que é conhecido como o salmista, Moisés já estava gerando, por inspiração do Espírito Santo de Deus, um salmo. O Salmo 90 é dele, né? Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, pensa nesse contexto, né? O povo está saindo, está no meio do deserto, não tem refúgio no deserto, mas Moisés sabe, tu és o nosso refúgio. E aí um período de mais ou menos 1000 anos, os salmos vão sendo gerados pelo Espírito Santo no coração de vários salmistas. Até, por exemplo, o período em que Israel foi destruído pelos babilônios, e Israel está lá no exílio babilônico. Quer ver uma coisa? Olha o Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Apesar de Salmos não ser um livro de história, ele está permeado com acontecimentos da história atingindo os corações. Então Moisés está com o coração
apertado por falta de refúgio no deserto, mas ele sabe que tem Deus no deserto. E aí 1000 anos depois, quer dizer, lá com Moisés não tinha nem Jerusalém para os judeus ainda. Era a cidade de Jebus, que depois foi conquistada séculos depois. Muito tempo depois, na verdade. E aí então, nós vemos aqui que já passou o tempo de Jerusalém ser conquistada, Jerusalém ser ampliada, Jerusalém ser fortificada, Jerusalém se tornar uma grande cidade, uma das mais importantes cidades do mundo, e agora nós vemos aqui no Salmo 79 que Jerusalém é só ruínas. Bem, saber destas coisas até pode ser interessante, mas isso não resolvia a minha confusão com os Salmos. A minha confusão com o livro de Salmos, eu concluí que era um problema de identificação. Tinha salmos que eu me identificava com eles, outros salmos não conseguia me identificar. Principalmente quando eu lia na sequência, né? Eu leio toda a Bíblia a cada ano. Então quando você vai lendo na sequência, tem um salmo, opa, esse aqui sintonizou com o meu momento de vida, mas esse aqui parece que não encaixa com o que eu estou vivendo, né? Tinha salmos assim que parece que me vestiam, que parece que encaixavam perfeitamente no momento em que eu estava vivendo. E outros salmos não encaixavam tanto, pelo menos diante dos meus olhos. Cerca de 2 anos atrás, eu estudei com mais profundidade o livro de Salmos, e nesta minha pesquisa, um dos livros que eu li foi o livro Salmos, a importância do livro para a igreja, do N.T. Wright. E olha só o que ele escreveu, que interessante. O adorador poderá vestir os salmos como alguém que traja roupas. O livro de Salmos também está lá para que todo cristão use-o em sua prática particular de oração. E nos milhares momentos durante o dia, em que, ao acontecer algo, a primeira resposta deve ser a oração, seja em louvor, seja em pânico. Vou deixar você dar uma lida aí com mais calma, para assimilar o que o N.T. Wright está dizendo aí. Vamos dar uma olhada para os salmos, para vermos o salmista vestindo algo que embala o seu coração para a presença de Deus, né? Eu acho que vai ser bem interessante se você abrir a sua Bíblia aí para poder ver isso, né? No aplicativo ou na Bíblia, mas pode acompanhar aqui também. Olha só o Salmo 18. O Salmo 18, antes de nós lermos o que consideramos o versículo número 1, tem um título. Quando o título é em negrito, isso é coisa nossa, é coisa recente agora. Foi alguém que na hora de traduzir a Bíblia colocou um título lá para dar uma ideia sobre o que aquilo trata. Então, não deixe que seu olhar sobre a Bíblia se dirija por causa dos títulos em negritos. Mas, quando o título está incorporado ao texto, ele já faz parte da condução que o Espírito Santo de Deus está levando pessoas ao registro da palavra de Deus. Pessoas que com propriedade sabiam como encaixar aquelas informações. É o que temos aí no Salmo 18, né? Antes do versículo 1, ao mestre de canto. O que significa isso? Veio um salmo por inspiração do Espírito Santo de Deus. Aí o salmista diz, olha, agora vocês aí que são da música, eu quero que vocês coloquem uma música nesse poema do meu coração. Eu quero que ele se transforme em música. Em alguns momentos, como a gente vai ver daqui a pouco, eles são bem específicos no tipo de música que eles querem. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, você acha que Davi vai estar feliz ou triste quando ele está produzindo esse salmo? É o dia em que Deus libertou ele da perseguição de Saul e dos inimigos. Ele está feliz ou triste?
Então dá uma olhada aqui no versículo 6, né? Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então este salmo está embalando aquele momento de vida de Davi, que é um momento de alívio, é um momento de alegria, é um momento de descanso. Finalmente esse cara parou de me perseguir, porque Deus deu o jeito dele. Agora vamos olhar o Salmo 56, olha só aquele título ali: ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então não é assim, ó, ao mestre de canto, faz aí a música do jeito que tu quiseres. Olha só, faz uma música, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Infelizmente nós não temos a partitura, nós não temos o MP3, nós não temos um stream para procurar a música da melodia, que senão eu ia pedir para o Jonas hoje: Jonas, eu quero assim, ó, a melodia no estilo a pomba nos terebintos distantes. Bom, mas para eles fazia sentido, né? Existia um outro sentido, um outro estilo também, quando eu preguei aqui o Salmo 70, se eu não me engano, que é ao estilo de Jedutum, que era um cara de super louvor, de celebração, de alegria. E aí então, depois dessa instrução: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Então como é que será essa música na melodia a pomba nos terebintos distantes? Não sabemos, não conseguimos ter uma ideia auditiva. Mas o que está acontecendo aqui? Ele está preso pelos filisteus em Gate. Então eu imagino que seja uma coisa mais ou menos assim, tararam, tararam, ou aquele tum, 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 de filme de terror. Brincadeira, né? Isso é do nosso estilo ocidental. Mas nós entendemos aqui que esse estilo aqui é um estilo que não é festivo. Salmo 51, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Betseba, ou seja, depois dele ter pecado, adulterado. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então ele está afligido por conta do seu próprio pecado, que na verdade não é só o pecado do adultério, mas é o pecado do homicídio, porque ele vai promover o assassinato de Urias, o marido de Betseba. Mas vamos olhar agora o Salmo 22, antes de colocar aí, Charlene, quem que lembra do Salmo 100? Quem que é criança de igreja, que nasceu em igreja e lembra do Salmo 122 aí? Só eu não sou tão velho assim, gente. Mas eu tenho certeza que a Arlise vai lembrar, pelo amor de Deus, Arlise. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Quem lembra? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Pode colocar, Charlene, que é isso, né? Olha o título aí, ó, Cântico de Peregrinação de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem duas possibilidades de tradução para esse título, né? Cântico de peregrinação, ou talvez você já tenha visto Cântico dos degraus. Por quê? Porque quando anualmente todos os hebreus saíam de onde moravam para irem na festa da Páscoa em Jerusalém, as caravanas iam cantando determinados salmos, e estes salmos que as caravanas cantavam eram chamados cânticos de peregrinação. Então eles iam cantando, alegrei, não com essa melodia, né? Sei lá, de repente pombas nos carvalhos próximos, alguma coisa assim. E por que também cântico dos degraus? Porque eram cânticos entoados também na escadaria para o templo. Então esse é
o motivo do título, ou seja, estes cânticos de peregrinação, ou cânticos dos degraus, embalavam o coração daqueles que estavam ansiosos por chegar no templo e adorarem ao Senhor de acordo com aquele contexto da lei de Moisés. E aí nós temos o Salmo 10, versículo 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas da angústia? Não dá para imaginar o povo indo para Jerusalém entoando este salmo, porque este salmo não embala aquele momento de expectativa, de alegria. Aqui nós podemos ver o coração do salmista. Ele se sente longe de Deus, ele sente que Deus está longe dele, ele sente mais, ele sente até que Deus está de propósito deixando ele angustiado, porque ele está dizendo: por que tu te escondes na hora da minha angústia? Então, mais do que um poema, nós vemos aqui um coração, que vestiu este salmo, embalou a sua dor, da ausência que ele está sentindo de Deus, desta maneira. E aí nós temos um salmo curioso, o Salmo 73, um salmo de Asaf, versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que ele olhou esse cara não teme a Deus, está ficando rico. Aquela família lá não teme a Deus, tem uma saúde melhor do que a minha família. Aquele cara lá é o baita de um ímpio, mas teve a oportunidade que foi tirada de mim. Ora, eu quero que eles tenham, porque eu temendo a Deus aqui não estou tendo vantagem nenhuma. Daí a tempo ele percebe, opa, quase que eu me afundo nesse processo. Quase que eu me afundo, né? Porém, quanto a mim, meus pés quase resvalaram. Faltou pouquinho para que os meus passos se desviassem no caminho para onde os ímpios estavam indo. Então, este salmo aqui é o salmo embalado na melodia ufa. Foi por um tris, foi por um pouquinho que eu não fui ladeira abaixo, né? De certa maneira um alívio, mas um temor e uma gratidão por ter se dado conta, porque esse salmo continua, depois ele diz que entra na presença de Deus e vê o destino final dos ímpios. Bom, então quer dizer que eles podem até se dar bem aqui, mas nada bem aqui vai compensar o que vai se viver depois lá, se não tiverem temido a Deus. Então o que nós podemos perceber apenas com alguns exemplos que eu trouxe aqui? Cada salmo estava conectado ao momento de vida dos salmistas. Não era assim, deixa eu sentar aqui e eu quero compor uma canção. Era algo que se estava vivendo, seja uma alegria, uma tristeza, uma grande expectativa por algo bom, ou um pânico. Aquilo precisava ser entregue ao Senhor, de uma maneira que humanamente não seria capaz. E aí vem o Espírito Santo e traz a inspiração e fornece aquela roupa, fornece aquela embalagem exata, perfeita para o coração naquele momento. Isso significa que, apesar de todos os salmos terem sido inspirados por Deus, alguns se encaixam no momento em que nós estamos vivendo e outros nem tanto. Eu não vou dizer que não se encaixam, mas por causa da nossa limitação, nós não vemos o que o Senhor vê e como o Senhor vê, eu vou dizer nem tanto. Alguns se encaixam como uma luva, outros nem tanto. Quando eu entrei em depressão, em 2021, tinha salmos que patologicamente eu não conseguia ler. Eu falei que eu leio a Bíblia toda, né, durante todo o ano. Quando eu entrei em depressão, estava no Antigo Testamento, eu tive que suspender. Minha depressão não me permitiu ler. E aí eu disse, eu vou para os salmos, porque eu não vou ficar sem a palavra de Deus. Mas tinha salmos que eu botava o olho, não, isso não dá, eu não consigo. Não estou dizendo que o salmo está errado, estou dizendo que eu não consigo.
Por exemplo, eu estava muito distante de uma roupa, de uma embalagem do Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Tudo que está nesse salmo é verdadeiro e bom. Mas de manhã, eu não queria cantar louvores ao nome de Deus. De manhã eu queria dormir. E de noite, eu não queria anunciar a fidelidade de Deus. De noite eu só queria que outro dia chegasse. Então, olhar para aquele salmo fazia com que eu me doesse ainda mais, que eu me frustrasse, que eu me ressentisse ainda mais, porque eu não estava conseguindo anunciar as maravilhas de Deus pela manhã. Mas havia salmos que vestiam perfeitamente o meu coração naquele momento, como o Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Parecia que esse salmo me abraçava e me levava para a presença de Deus. Salmos como este. Para cada situação da vida, existem salmos que colocam em palavras o que o nosso coração está sentindo. Eu sei que eu corro o risco aqui de uma má interpretação, de que eu devo ficar selecionando salmos, e não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre sintonia do coração com os salmos. Porque quando Davi estava perseguido, quando ele estava preso pelos filisteus em Gate, ele não estava cantando alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Concorda? E quando o pessoal estava indo para Jerusalém, eles não estavam dizendo, por que me abandonastes, ó Deus? Então poder entender que tem salmos que representam o nosso momento, é também compreender que cada salmo representou o momento dos salmistas. Mas diferente de mim e de você, eles tinham a inspiração divina para o registro do que conhecemos e respeitamos como palavra de Deus. Olha essa frase aqui do Enter White de novo. Deparando-se com uma crise súbita, o discípulo descobre a sua disposição imediata, uma ou duas linhas de um salmo, expressando no lugar do adorador aquilo que ele mesmo não conseguiria dizer no calor do momento. Já não aconteceu isso com você? Não tem palavras, mas ali o salmo é isso. É isso que eu quero dizer para Deus. É isso que o meu coração está sentindo. Se você lê um salmo que não está refletindo o seu momento de vida, não se sinta frustrado, ainda existem mais 149 outras possibilidades. Traga o salmo para a sua vivência, traga os salmos para o seu dia. Os salmos faziam parte da comunidade hebraica o tempo todo, da comunidade judaica no período intertestamentário. Os salmos foram dos textos do Antigo Testamento que mais o Senhor Jesus citou. A gente precisa resgatar esse uso dos salmos nas nossas vidas. Eu não sei o que teria sido de mim sem os salmos na minha depressão, na minha vida como um todo. Mas existe algo que todos nós precisamos entender. Mais do que embalagens de adoração para os nossos momentos de vida. Os salmos têm um assunto e uma pessoa central. Se você é membro da igreja, você sabe qual é o assunto é. Qual é o assunto central dos salmos? Qual é a pessoa central dos salmos? Jesus. Olha só o que Jesus mesmo disse, Lucas 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Opa!
Jesus está falando aqui. Ele está dizendo que tem coisas em todas as Escrituras, e está inclusive trazendo salmos para que ninguém tenha uma ideia equivocada a respeito disso. Ele está dizendo, tinham coisas para se cumprir, anunciadas inclusive nos salmos, que eram sobre mim. Então, um erro muito grande é nós acharmos que o salmo é sobre nós e o que o salmo são para nós. Porque, sinceramente, irmãos, não dá para concorrer com Jesus, né? Quando ele diz, tudo que estava para se cumprir sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, a gente tem que cuidar com essa nossa tendência de pegar os textos bíblicos e achar respostas diretas para a nossa vida prática. Como se houvesse uma ponte do texto bíblico para a minha vida. Inclusive, uma das definições da Bíblia que eu mais abomino é um manual para a vida. Se ela é um manual para a vida, significa que ela é para mim, que ela é para nós. Mas Jesus está dizendo que na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, todo o Antigo Testamento, tudo que está escrito ali, em todos os livros, sem nenhuma exceção, lembra Jesus falando para os discípulos no caminho para Emaús? Explicou-lhes o que constava a respeito dele, passando por onde? Moisés, os profetas e todas as Escrituras, o que falava a respeito dele. E aqui nós temos esse reforço, é sobre Jesus. Eles não apenas apontam para o aqui e agora das nossas dores e alegrias. Nós podemos sim embalar o nosso coração com salmos, sim, toda a Escritura é divinamente inspirada. É útil para nós. Porém, é diferente ser útil para nós e ter nós como destinatários, nós como propósito. Destinatários como leitores, sim. Mas a Bíblia diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Fim aqui é finalidade. Porque a finalidade da lei é Cristo. Então, quando eu leio lá na lei de Moisés isso aqui, eu acho que é para eu fazer ou deixar de fazer, eu estou esquecendo que a finalidade da lei não sou eu, que a finalidade da lei é Cristo. Devemos olhar os salmos como algo que está apontando, cada um deles, do seu jeito, de alguma maneira, para Jesus. Estes salmos já haviam sido concedidos pelo Espírito Santo para preparar o caminho de Jesus e também para embalar o próprio coração de Jesus ao Pai, no tempo que esteve aqui na terra. Com o Salmo 110, versículo 1, Jesus demonstrou aos fariseus que ele era maior do que Davi. Lá em Mateus 22, nós lemos assim, e Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito Santo, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Os judeus esperavam um rei que viria da dinastia de Davi, que por isso seria menor do que Davi, porque o rei Davi era um insuperável, era o primeiro dessa dinastia messiânica. Porém Jesus está dizendo, bom, Davi, que foi que escreveu o Salmo, está chamando de Senhor esta pessoa, o Messias. Então ele é maior do que Davi. E aí Jesus está citando aqui o Salmo 110, 1. E Jesus, preparado desde a eternidade para enfrentar a cruz e entregar a sua vida por nós, viu o Salmo 21, 18 se cumprindo. Olha João 19, 23 em diante. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes. Uma parte para cada soldado e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz,
repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. Essa parte que eu sublinhei, se você quiser conferir na sua Bíblia, é o Salmo 22, 18. Então ali naquela cruz, Jesus está vendo o Salmo 22, 18 acontecendo, repartindo as roupas dele. Ele nem morto está, e estão ali repartindo as roupas dele. Naquela mesma cruz, Jesus bradou algumas palavras, você lembra quais foram? Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi o Salmo 22, 1. Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento, não tinha outras palavras para embalar a sensação que ele estava tendo naquela cruz. Mas séculos antes, o Espírito Santo já tinha deixado reservado as palavras exatas para aquele momento. As palavras perfeitas que vestiriam a dor de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Você lembra qual foi o último ato de Jesus na cruz? O último ato de Jesus na cruz foi a morte. Mas, ao morrer, o que ele fez? Entregou o Espírito ao Pai. Nesse momento, foi com o Salmo 31:5 que ele o fez. Nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. Mais uma vez, séculos antes, o Espírito Santo de Deus já havia preparado para o Senhor Jesus as palavras que embalariam perfeitamente a sua entrega ao Pai. Por isso que nós temos que olhar para os Salmos como algo que aponta diretamente para Jesus. Porque nele os Salmos se cumprem. É sobre ele. E sendo sobre ele, também diz respeito a nós, porque ele nos torna coparticipantes da sua vida. Assim, com o Salmo 31, versículo 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito, foi assim que ele derramou a sua vida. E hoje nós também estamos reunidos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, que é uma repercussão da entrega da vida dele na cruz com os salmos. Jesus, antes da crucificação, celebrou uma ceia com seus discípulos. E talvez você não tivesse ideia até esse momento de quantos salmos estão presentes naquele momento. O que Judas e os salmos têm a ver? Salmo 41, 9 diz: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41, 9. Se você ler João 13, 18, você vê Jesus dizendo esse versículo. E 3 versículos depois, você vê a ceia do Senhor, Jesus Jesus revelando ali Judas como traidor. E o que nesse momento Jesus faz a Judas? O que Jesus entrega para Judas, você lembra? Entrega o pão. Jesus pega o pão, embebe no vinho, e entrega aquele pão embebido no vinho, ou seja, o seu corpo com sangue escorrendo nas mãos de Judas. E ali quem conhece as Escrituras, ali quem conhece os Salmos, está vendo que o amigo íntimo, que parte o pão com Jesus, que recebe o pão de Jesus, está levantando o calcanhar. Nenhuma de nossas dores pode se comparar ao que Jesus passou e sentiu na sua missão de resgate por amor. Ele abandonou temporariamente a sua glória, ele foi traído, ele foi negado, ele foi insultado, ele foi torturado, ele foi injustiçado, ele foi morto.
Então, somente nele as alegrias e as dores do Salmo se encaixam com toda a perfeição. O conjunto do Salmo 150 veste Jesus perfeitamente. A mim e a você, se estamos em Cristo, podemos usar estas roupas, porque estamos nele. Salmo, o nome original do livro em hebraico, se eu não me engano, é Sefer Ketuvim, livro de louvores. Eu não sei se eu pronunciei certo em hebraico, com certeza não, mas a tradução é essa, livro de louvores. Então nós temos um livro de louvores que está dizendo: por que tu estás tão longe de mim, Deus? O que isso nos leva a entender? Que louvor e adoração não são dizer coisas bonitas para Deus. Louvor e adoração tem a ver com entregar o coração para Deus, com aquilo que está se sentindo, com aquilo que está se vivendo. Eu quero convidar você a participar comigo desta ceia do Senhor. E quem sabe aí você vem para cá lembrando de algum salmo da sua infância, do seu início de conversão. Se você não lembra de um agora especificamente, quem sabe você vem com a sua Bíblia, olhando os salmos, para ver um que embale seu coração nesse momento, no seu celular. Só cuidado com a dispersão, né? Porque sempre tem uma notificação que puxa a gente para o outro lado. Mas eu convido você a fazer isso enquanto nós cantamos essa próxima canção agora, a vir com salmos. Não tem salmo certo ou errado, não tem salmo melhor ou pior, mas eu tenho certeza que algum pode embalar o seu coração neste exato momento da sua vida. Então, durante a canção, vou convidar você a vir pelos corredores centrais, pegar os elementos da ceia, o pão que representa o corpo de Cristo, entregue na cruz por nós, e o suco da uva, que representa o sangue de Cristo vertido na cruz. E volte então pelos corredores laterais para o seu lugar, esperando para a gente fazer isso junto, com salmos na mente e no coração. Vamos fazer isso? Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, no caminho abriu, no
damos graças, Senhor, porque Tu fizeste algo por nós que, pelo menos na existência aqui nesse mundo, a gente não vai conseguir compreender com profundidade. Mas nós sabemos que é algo tão grande, preparado desde a eternidade, que permeia as Escrituras, até que na plenitude do tempo Tu vieste e vestisse perfeitamente toda a inspiração do Teu próprio Santo Espírito. Obrigado por ires àquela cruz. E lamentamos, Deus, que aquele salmo era a Teu respeito, de que ali na Tua frente, enquanto sangravas na cruz, pessoas disputavam Tuas roupas, sem nenhum respeito por Ti. Senhor, lamentamos que aquele salmo de alguém que seria traído por um amigo que comia do pão da Tua mão, era sobre Ti. Mas somente o Senhor pôde suportar tamanha dor, tamanha vergonha, tamanha afronta, tamanha traição, e continua suportando isso, porque nós não somos melhores do que aqueles que andaram contigo. Mas Te agradecemos por Tua graça, por Tua bondade, por Tua fidelidade, e assim, com corações gratos, participamos da Tua ceia no Teu nome. Amém. Participemos disso. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Não houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Amém? Tem outra informação ali na ceia do Senhor. Depois de celebrarem a ceia, você lembra o que eles fizeram? Pode colocar no telão o versículo. Mateus 28:30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Não nos diz aí que hino é esse. Porém, como Jesus estava cumprindo todas as coisas, porque Ele estava vestindo perfeitamente, conforme o modelo que já havia sido revelado em toda a lei de Moisés, o profeta e os salmos, ali nós estávamos finalizando o período da Páscoa, e no final da Páscoa, eles cantavam, do Salmo 115 ao Salmo 118, e a probabilidade maior é que fosse, nesse momento, o Salmo 118, que era o final desse período. E o Salmo 118, se pudesse ser resumido em um versículo, diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que interessante, né? Está entregando um pão para um amigo íntimo, que vai dar uma rasteira nele. Salmos, né? Está sabendo que vai para a cruz, que lá vai ver suas roupas serem repartidas, conforme diz os Salmos. Lá na cruz ele vai embalar a dor dele: Deus meu, porque me desamparaste. Mas ainda assim, ele está declarando e encorajando os discípulos: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu acho que isso aqui pode embalar qualquer momento da nossa vida.
Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos declarar isso juntos? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Tenha uma semana abençoada e abençoadora, cheia de salmos. Que sua vida seja um salmo. Amém? Se você é pai, tem um presentinho preparado pelo Ministério dos Pais lá. Fica um tempo aí, tem um tempo de comunhão. Vamos aprofundar os nossos laços e criar novos laços. Em nome de Jesus.